Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Olá a todos, eu só preciso conferir o som, para ver se o som está chegando direitinho. Um momento, eu preciso conferir, né? Está chegando. Chegando direito. Um momento, por favor, para conferir. Está chegando. E se chegando a imagem direita. Vai ser tudo em ordem. O som está um pouco baixo, eu consigo aumentar ele. Eu não sei se eu consigo aumentar. Acho que está um pouco baixo. Eu tenho de acompanhando aqui, né? De acompanhando aqui. Então, olá a todos. Sejam bem-vindos a essa live, mais uma live sobre... Na verdade, essa é a primeira live que eu faço especificamente sobre ateísmo. Eu tenho escrito vários livros, eu fiz alguns vídeos, não foram lives. Então, essa é oficialmente a primeira live. Então, assim, nessa live, especificamente, eu queria falar do meu livro, que está sendo... Eu estou escrevendo agora. Ele está em processo de escrita. E ele está em pré-venda, né? O que é uma pré-venda? Pré-venda é você poder comprar o livro antes do lançamento. E isso quer dizer que é uma forma de você oferecer apoio, suporte ao escritor. Eu queria lembrar que vocês podem deixar comentários, né? Vocês colocaram na caixinha, vocês podem deixar os comentários, e esses comentários ficarão arquivados, né? Esses comentários podem ajudar, por exemplo, futuramente, quando a gente for discutir, mas os vídeos ficam disponíveis, né? O vídeo fica sempre disponível. Como fica disponível, vocês podem sempre entrar em contato, né? Escrever, ou a gente pode, no futuro eu também talvez responda. Eu vou deixar na descrição do vídeo um site que chama Goodbooks, né? Goodreads, né? Goodreads é um site que você consegue fazer perguntas, você consegue, inclusive você pode citar, né, pedaços do livro, trechos do livro, você pode criar discussões, vocês podem criar perguntas, vocês podem fazer são várias coisas legais que vocês podem fazer nesse site. Vou deixar para vocês o link. Lá, quando você publica na Amazon, ele automaticamente puxa o livro, né? Então o livro já está disponível lá no Goodreads, né? Aí você pode ranquear o livro, você pode deixar comentário. Então, nessa live de hoje, eu queria discutir com vocês algumas coisas em torno da pergunta se a Bíblia é um livro científico. Ou seja, a pergunta é se a Bíblia é um livro científico. E por Bíblia, eu quero dizer a Bíblia Sagrada do cristianismo, porque existem inúmeras Bíblias, acho que alguns falam que chega a ser até se você somar Bíblias sagradas com deuses, com religiões, chegam a ser de 3 a 5 mil diferentes, se você contar religiões mortas, religiões espalhadas pelo mundo. Então, nessa live de hoje, nós vamos focar no cristianismo. Aí, algumas pessoas podem perguntar, por que eu foco tanto no cristianismo, né? Pode dar aquela ideia de perseguição, que o cristão ele tem essa coisa já embutida no cristianismo. Na história de Paulo, perseguição, teve uma postagem de blog que eu fiz recentemente, que eles foram perseguidos pelo imperador Nero, né? Lá na postagem de blog. A história, resumindo, eles já faziam profecias, os cristãos já faziam profecias
do fim do mundo desde a Grécia Antiga, e o Nero era meio maluco, então Nero, aí, aparentemente o Nero precisava culpar alguém, né? Aqui a gente não sabe se foram os cristãos que colocaram fogo em Roma, né? Ninguém sabe, é controverso. Mas o Nero aproveitou a oportunidade que havia essas pessoas que ficavam falando do fim do mundo e culpou os cristãos, né? Eu queria começar respondendo alguns comentários que eu recebi no livro, eu conheço, eu costumo compartilhar o livro, eu estou escrevendo, mas eu vou compartilhando os pedaços, né? Então eu queria, teve tempo, eu vou checar o som aqui. Então eu vou responder algumas coisas que me falaram, né? Algumas coisas que eu recebi como comentário. Um momento que eu só vou pegar aqui, que eu estava. Eu queria começar com esse comentário aqui, que o meu amigo pediu para me deixar de forma anônima, né? Ele não quis se identificar, né? Então, aí para respeitar a identidade dele, ele me permitiu fazer o comentário, mas pediu que fosse de forma anônima. Então, assim, não dá para ver tudo, né? Não dá, não, desculpa, não, perdão, deixa eu fechar aqui, né? Na verdade, eu misturei aqui, desculpa, perdão, mas não, por favor, né? Eu vou começar com esse comentário aqui que eu recebi do pastor, né? Do pastor Israel, né? O, o pastor Israel, eu pedi permissão para ele para colocar o nome dele aqui, mas ele é da Igreja Batista, né? A primeira Igreja Batista de Antônio Pereira, e a gente tem conversado bastante sobre a questão do meu livro, a gente tem discutido algumas coisas, eu vou também trazer algumas coisas aqui que a gente discutiu. Mas mas ele falou o seguinte, sobre a lógica e o aquecimento, porque na verdade aconteceu. Vou explicar a situação para você. Essa postagem de que existe essa teoria, né, que é a teoria da conspiração, porque eles não sabem que foi verdade, eu mandei para ele essa postagem do blog. E a postagem conta que Nero, né, Nero havia culpado os cristãos por colocarem fogo em Roma. Ou as pessoas culpam o Nero, mas o Nero era imperador, então ninguém ia culpar o imperador, ele era maluco. Então, e assim, de onde que eu tirei essa coisa? Eu tirei de uma palestra que eu vou deixar para vocês organizar para vocês. Está tudo organizado no livro que vai ser lançado, não vou deixar para vocês organizado na descrição. Mas na palestra eles comentam sobre isso. O que acontece? A pessoa na palestra, ela fez a seguinte pergunta: será se Jesus existiu de verdade? Existem várias formas de você responder essa pergunta. Você pode olhar a questão científica, mas ele olhou a Bíblia do ponto de vista histórico. Então, o que ele fez? Ele pegou toda a Bíblia, né, assim, algumas partes da Bíblia, e foi olhando como que essas narrativas da Bíblia elas batiam com fatos históricos, né? Então, um fato histórico que ele comentou, que é bastante curioso, é de que os cristãos, porque eles ficavam pregando o fim do mundo, e se você pegar, tem um dos textos de Pedro, né, que aparece no meu blog, né, tem um dos textos de Pedro que aparece no meu blog, no qual Pedro descreve exatamente como é o inferno. Só que esse texto de Pedro, ele nunca entrou na Bíblia. Ele é um texto que nunca entrou, porque aparentemente, se eu entendi bem a história, ele é um texto muito assustador. Então, nesse caso, para dar para vocês o contexto, o pastor Céu estava comentando essa postagem que acusa os cristãos de colocarem fogo em Roma. Ele comentou, então, sobre essa lógica e o aquecimento global e as queimadas em vários países, não é os cristãos que dizem, está escrito na Bíblia. Então, assim, essa que é a questão que eles tentaram na época, né? Na época do Império Romano, como quando queimaram lá Roma, tudo, tinha a ver com isso, tinha a ver que eles ficavam falando na época de que e na época eles eram minoria, a religião cristã ela foi marginalizada durante muito tempo. Foi depois que o imperador Constantino aceitou o cristianismo como religião oficial, que o cristianismo se tornou o que é hoje, que é mais especificamente o cristianismo romano. Então, nesse processo de perseguição, eles, mais ou menos isso, eles viam que a Bíblia falava do mundo acabar em chamas. Agora comenta aqui, ó, bom dia, sobre a lógica e o aquecimento global e as queimadas em vários países. Não é os cristãos que diz, né? Está na Bíblia. Eu realmente tenho um pouco de dificuldade nesse ponto. Eu já até convidei o pastor Israel, a gente está no futuro fazer uma live junto, mas eu tive muita dificuldade, né, de eu tive muita dificuldade de entender muitas vezes a lógica dele, né, porque assim,
Ele comenta uma vez comigo que que a religião é criada para o homem, mas eu não entendi muito bem, que para mim, eu sempre achei que o pastor ia considerar que a religião é uma coisa meio divina, mas mas eu sei que entre os cristãos tem uma variação enorme de interpretação, né? Ou seja, as interpretações do cristianismo são bem diversas, né? São bem assim. Eu acompanho várias discussões online, eu vejo vários debates, e é uma coisa muito assim. Uma vez esses dias eu estava vendo uma palestra de uma pessoa que foi questionada, né? Essa pessoa foi, essa pessoa foi questionada qual é a pior argumentação que ele já ouviu sobre Deus, né, de um cristão. E ele comentou que o cristianismo atualmente não tem mais uma argumentação principal. Se você pega o livro do Rich Dawkins, né, o livro Deus é uma ilusão, né, Deus é um delírio, a Rich Dawkins chega a comentar 3 argumentações que eram usadas pelo cristianismo antigamente, né? Hoje em dia você não tem mais essa argumentação central. Então você vê vários cristãos de várias denominações fazendo argumentações, muitas vezes as argumentações muitas vezes são totalmente assim. As argumentações são pontuais. Elas não são argumentações que, por exemplo, você consegue às vezes classificar, né, algumas argumentações. Por exemplo, no livro do Sam Harris, né, A Morte da Fé, né, Sam Harris, A Morte da Fé, o Sam Harris colocou as argumentações em 3 grupos, né? Ele colocou em 3 grupos. Um grupo que fala que a religião é necessária, outro que fala que é um grupo de argumentação, né? Um fala que a religião é necessária, outro fala que o ateísmo não é uma forma de religião, e outro fala que ateísmo acho que é extremismo, não sei. Está no livro do Sam Harris, mas são 3 argumentações. Então, o Sam Harris conseguiu consertar, organizar essas argumentações. Mas, em geral, o cristianismo moderno, né, ele não tem mais uma argumentação central. De acordo com esse escritor, esse palestrante que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, mas está tudo organizado no livro, eu vou colocando notas de rodapé, né? E essas notas de rodapé são palestras que eu assisto. Todas as palestras estão em inglês, né? Isso por quê? Porque a discussão em inglês ela está muito mais avançada do que no Brasil, né? O Brasil só tem 1% de ateu. E como eu comento no volume 2 do livro, né, no volume 2 da coleção, que eu estou escrevendo agora um livro, né, mas já tem um volume anterior, que é o volume 2 da série, né, esse seria o volume 4, o volume 3 foi sobre falácias, todas elas têm religião. Né? Começou no volume 1, com o bolsonarismo é religião, é cristianismo, mais especificamente é o nacionalismo cristão, que é mais especificamente os grupos pentecostais, neopentecostais e muito mais. Então, assim, religião, como o bolsonarismo no volume 1, no volume 2 eu falei somente de religião, mas de forma genérica, eu menciono a Bíblia, mas eu não menciono a Bíblia diretamente, mas de forma genérica. No volume 3 eu falo de falácias, né, que são argumentações falaciosas, mas eu uso as argumentações religiosas como exemplo. E nesse volume 4, eu estou falando da Bíblia especificamente. Então, a pergunta é, seria a Bíblia um livro científico? Essa é a pergunta específica que eu estou fazendo. Então, no final, o objetivo é chamar atenção para as discussões que estão acontecendo em inglês. Como eu comento no livro, o Brasil ele tem uma dificuldade de discutir assuntos. Por exemplo, a questão da vidas negras importam, né? Vidas negras importam já existia nos Estados Unidos há muito tempo. Mas só veio para o Brasil depois da morte do George Floyd, né? No caso do ateísmo, já tem discussões nos Estados Unidos, são quentes as discussões, né? Por exemplo, já conseguiram, os ateus já tiveram canal de televisão, tipo Universal, esses canais do Brasil, tem Record, por exemplo, lá eles tiveram um canal, eles tiveram canais de televisão. Eu estava vendo umas discussões da O'Harry, que era uma feminista, ateísta, foi morta, ela foi mais odiada dos Estados Unidos porque ela era uma ateia que falava na televisão. Então chamava atenção. Mas no Brasil a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem a dificuldade de lidar com esses assuntos espinhosos, como violência contra a mulher, a gente tenta esquivar, a gente assim, a gente não consegue falar esses assuntos de forma aberta. Então, como eu comento no prefácio do livro, que vai ser lançado agora, né, vai ser lançado no começo de outubro, o ateísmo brasileiro, né, o ateísmo nacional nosso, ele ainda não existe, ele é primitivo, com 1% de ateu, nós não temos basicamente nada. Se, por exemplo, os ateus brasileiros quiserem se unirem para defender, por exemplo, que o ensino nas escolas não seja religioso, né? Eu até comento, né? Eu até comento no livro, né?
Eu até comento no livro, eu até comento no, eu até comento no livro uma experiência negativa que eu tive, né? Basicamente foi assim, basicamente eu queria falar do meu livro, né, do volume anterior, volume 2, não é volume 2, que é sobre religião, no centro cultural. Eu queria falar também na escola sobre Darwin. Nas duas situações eu tive barreiras, né? Isso eu estou falando o seguinte, isso é num contexto de escola, de estudo, né? Como eu comento no livro, eu comento no nosso livro que vai ser lançado agora, a teoria de Darwin ela é mais comprovada do que a teoria da gravidade. Então, se você fosse pegar a teoria da gravidade de Isaac Newton e pegar a teoria de Darwin, da evolução, a teoria de Darwin é muito mais comprovada. Inclusive, ela é mais respeitada. Já pensou um físico, né, um físico respeitar mais Darwin do que respeitar Newton? Por quê? A teoria a teoria da gravidade ela não é somente uma teoria, desculpa, a teoria de Darwin, né, ou a teoria da evolução, ela não é somente simples. Ela é simples e também ela explica uma quantidade massiva de informações, né? No volume 2, como exemplo, eu dei uma comparação entre Adão e Eva, né? A explicação bíblica para Adão e Eva, né? E a explicação de Darwin, né? A explicação bíblica não faz nenhum sentido, aparece no volume 2. Nesse volume agora, eu estou focando mais em uns aspectos mais específicos, né? Por exemplo, eu trouxe para vocês um conjunto de slides que nós vamos discutir aqui, para a gente não se perder. Eu vou mostrar para vocês um pouco sobre alguns pontos que vai aparecer no livro, né? Então, deixa eu fazer o segundo comentário aqui, que eu peguei de um professor. Esse professor pediu para mim fazer de forma anônima, né? No caso do pastor Israel, ele deixou de fazer de forma aberta. E nesse caso aqui que eu vou trazer para vocês, né, no momento, né? Eu vou trazer para vocês o segundo, que o professor pediu para fazer de forma anônima, né? Eu vou trazer para vocês o contexto. Ele é um ex-professor da UFOP, ele é católico, a gente conversa muito, né? A gente tem a visão muito alinhada, mas a gente discorda quando vem nessa questão de Deus, né? Porque uma dificuldade que eu tenho às vezes com os teístas, né? Nós temos o teísta, né? Que é aquele que acredita em Deus, né? Um Deus bíblico ou um Deus cristão. Nós temos o deísta, né? Que é aquele que acredita num Deus universal, num Deus cósmico, não é um Deus bíblico. E nós temos o ateísta, né? O ateísta é aquele que nega a existência de Deus. Então, ateu é negação de teu, né? Ateu, né? É igual átomo, né? Vem do grego, né? Teu, Deus, ateu, negação de Deus. Então, ele fala o seguinte, que a Bíblia não é um livro científico. Não existia quando livros foram escritos. A pergunta é anacrônica, né? Por que uma pergunta anacrônica? Porque anacrônica quer dizer algo que não é confirmado com a cronologia, ou seja, ele está dizendo o seguinte, que de acordo com o tempo que a Bíblia foi escrita, não faz nenhum sentido. Eu discordo, eu concordo que ele está realmente separando a Bíblia da ciência, é totalmente correto, mas eu discordo que não seja um livro científico, né? Eu vou explicar por que eu discordo, né? Eu discordo porque quando a Bíblia foi escrita, a ciência moderna não existia, né? A ciência como nós vemos hoje. A ciência como nós vemos hoje, ela surgiu, especificamente assim, a ciência como nós vemos hoje, ela surgiu especificamente com Isaac Newton, Galileu, que é a ciência moderna. Só que existia uma ciência antigamente. Não era uma ciência como é de hoje. Não era uma ciência baseada em evidência, era uma ciência mais holística, era uma ciência mais filosófica, chamava ciências naturais. Então, para isso ser prático, a Bíblia é um livro científico, mas arcaico. Porque o que acontece? Se você observar a Bíblia faz inúmeras afirmações científicas. No livro eu organizei alguma delas e mostrei para vocês como identificar essas afirmações na Bíblia. Toda afirmação científica da Bíblia tem que ser levada ao crivo científico moderno. Só que a Bíblia não faz somente afirmações científicas, ela faz também afirmações morais. Se você pegar a Bíblia e tirar a parte mística dela, tirar a parte de fé, de louvor, pegar a Bíblia e tirar da igreja, né? E tratar ela como um livro, né? Como um livro normal. Então a Bíblia tem afirmações científicas, a Bíblia tem afirmações morais, né, de moralidade, a Bíblia tem afirmações sobre escravidão, de como tratar seu escravo, a Bíblia tem afirmações de como se comportar. Ou seja, se você pegar a Bíblia e for destrinchando ela, e for pensando no que a Bíblia
A Bíblia parece uma biblioteca do povo judeu, que na época eram escravos, na época eles eram figuras, figuras esféricas, figuras periféricas, eles não tinham importância como tem hoje, né, em todo o mundo, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos. Mas se você prestar atenção, a Bíblia é um organizado, né? A impressão que passa é o seguinte, que essas pessoas, elas foram organizando tudo que achavam, inclusive conhecimento científico, né? Como exemplo, né, a Bíblia fala de pilares que mantêm o céu, né, no lugar. Essa ideia já existia na Grécia Antiga. Os gregos, eles colocaram titãs, né, titãs que ficavam guardando, né, tem aquela história do Hércules, né, Hércules no desenho, né, desenho animado, ele é enganado pelo titão para carregar o titã, né, um titã para carregar o céu, né? Aí depois ele tem que os amigos dele ajudam ele a voltar de novo e largar o céu, ele carrega de novo o céu nas costas. Essa ideia de que essa ideia de que o céu a ideia de que o céu ele é guardado por pilares, né, que fala na Bíblia, ou a ideia de que, por exemplo, o céu vai cair, ou a ideia de que a Terra é quadrada, né, tipo assim, a Terra é plana, tudo isso fazia parte de uma cultura da época. Então, o que muito possivelmente aconteceu é que as pessoas que foram escrevendo a Bíblia foram coletando essas informações, né? Elas foram coletando essas informações com o objetivo de criar, por exemplo, um povo, né, que era o povo judeu, o povo de Israel, que fosse cientificamente superior, né? Então, muitas pessoas se perguntam por que a Bíblia não citou as fontes, né? Porque na época não era comum citar a fonte, né? A ideia de você ter fontes é recente, e surgiu há 200 anos atrás, 2000 anos atrás. Então é normal você ter pensadores que não ficavam citando fontes. Então, o que o pessoal que escreveram a Bíblia, muito possivelmente fizeram, foi coletar essas informações que estavam disponíveis na época. Porque se você pegar a Bíblia e olha a Bíblia como uma coleção de informação, ele passa a fazer sentido, né? O que não faz sentido, ele passa a fazer sentido é o seguinte, porque você começa a ver que tem uma proximidade enorme entre o que a Bíblia fala e o que estava em torno da Bíblia, eram os gregos, o povo babilônico, todas aquelas histórias. Então, assim, se você pega isso e pensa não como a palavra de Deus, mas como um compilado de informações, alguns falam que a Bíblia ela é uma biblioteca, ela não é um livro, é uma biblioteca. Então, você vê que muitas vezes a Bíblia não se encaixa, né? As coisas não se encaixam. Por exemplo, se você pega, por exemplo, a história que muitos cristãos eles negam o Velho Testamento, né? Eles falam que o Velho Testamento, eu já conversei com vários cristãos online, até pessoalmente, eles tendem a se esquivar do Velho Testamento, o que eu acho uma coisa meio bizarra, porque a Bíblia, aparentemente, ela não foi feita para ser lida somente um pedaço, né? A história seria o livro 1, né, que seria de Deus, e o livro 2 seria o retorno de Jesus, né? O livro 1 aparentemente continua sendo a Tora, né, do povo de Israel, os judeus continuam vivos agora, o judaísmo, aparentemente eles ainda usam. Parte do Velho Testamento virou também o livro ao Corão. Alguns argumentam que existem várias passagens no Alcorão que é o Velho Testamento. Então você vê o seguinte, que muitos cristãos modernos eles querem ignorar o Velho Testamento. Só que se você pega o Velho Testamento, por exemplo, no livro eu coloquei lá para vocês um exemplo, né? O que eu fiz? E na verdade, muito que eu faço, que eu estou fazendo não é meu, porque eu não sou doutor em religião, eu não sou mestre em religião, o meu interesse por religião é um interesse como pessoa. Eu não sou assim, eu tenho, eu tenho um doutorado em engenharia da informação. Então, a minha contribuição é raciocínio lógico. Então, a minha contribuição é raciocínio lógico. Então, muito do que eu pego, eu pego de outras pessoas. Então, eu vou pegando de outras discussões que eu vou achando no YouTube. Então, você consegue ver o seguinte, que quando você pega, por exemplo, essa passagem a passagem que eu já conversei com alguns cristãos e eles tendem a negar, tem uma passagem lá que eu comento na verdade, uma observação que eu peguei de uma palestra, né, que eu vou tentar deixar, no livro está organizado tudo isso, né, está tudo organizado no livro, mas eu vou tentar organizar para vocês, talvez, em uma página das minhas páginas, ou talvez na descrição do vídeo, mas se você pega o número de milagres, né, o que são milagres? São fenômenos extraordinários. O que são fenômenos extraordinários? São fenômenos que desafiam
a lógica humana. Então, qualquer coisa que desafia a lógica humana é um fenômeno extraordinário. Se você pega os fenômenos extraordinários, né, fenômenos que desafiam a lógica humana, e você vai comparando, né? E você vai comparando esses fenômenos extraordinários, os fenômenos extraordinários aparecem mais no Novo Testamento. Você consegue ver a diferença, né? Novamente, isso não foi meu, isso foi de um palestrante que eu achei muito legal. Ele mostrou isso e depois eu fui lá e comparei e vi que é verdade. Então, o que acontece? O Velho Testamento são afirmações, geralmente, de caráter mundano, né? Ele fala de, por exemplo, como você cuidar do seu escravo, ele fala, por exemplo, de como você tratar sua filha, ele fala, por exemplo, de caso de estupro, né? O que você deve fazer, por exemplo, se um cara estuprar uma mulher e essa mulher não tiver sido prometida, ele só paga 15 peças de prata, algo do tipo, a família está tudo resolvido, né? Não há uma condenação. Alguns casos de estupro, eles têm condenação que é apedrejamento. Então, assim, se você pega o Velho Testamento, né, que é o que muitos cristãos modernos ignoram, eles não querem ouvir falar porque é muito bizarro mesmo, você vê que a maior parte do Velho Testamento são coisas mundanas, né? Mundanas, são coisas do dia a dia. Só que no Novo Testamento, né, que é a coisa de Jesus, aí vem toda a história do milagre, vem toda aquela história. Então você consegue comparar em gráficos, né, a diferença. Então, assim, o que eu tenho às vezes dificuldade é essa ideia de que você pode separar um do outro, né? Porque tecnicamente no Velho Testamento e no Novo Testamento o Deus é o mesmo, né? Então de repente alguns falam que porque eu novamente essas são discussões que eu participo online, que eu vou acompanhando palestras, eu vou deixando tudo no livro para vocês, no livro eu vou colocando como notas de rodapé para vocês poderem vocês mesmos ir lá e assistirem, né? Novamente é tudo em inglês, então eu não sei se como é que tá em inglês, mas é, é, você consegue comparar esse tipo de milagre. Então, a, a, a questão da Bíblia científica, né, que eu tento trazer no meu livro, é que inclusive essa frase não é minha, essa frase é do Christopher Hitch, né, que é muito famoso. Não, desculpa, não, essa é do Carl Sagan. Tá no livro também, eu organizei tudo no livro, mas chama Princípio de Carl Sagan, né? Eu chamo de Princípio de Carl Sagan, né? Mas foi o Carl Sagan que criou esse princípio. O princípio é o seguinte, que toda afirmação extraordinária tem que ter evidência extraordinária. Eu não posso fazer uma afirmação, porque as afirmações da Bíblia não são afirmações pequenas. Por exemplo, se eu falar para você que eu vi o chupacabra, né? O chupacabra é uma coisa, assim, insignificante, né? Eu não vou me preocupar em provar que chupacabra existe ou não existe. Mas muitas afirmações da Bíblia são afirmações, eu diria assim, extraordinárias, como a afirmação de que existe uma realidade paralela, de que existe uma criatura sobrenatural, de que existe uma criatura transcendente, que essa criatura ela faz intervenções no mundo, fazendo milagres, ou faz intervenção no mundo castigando as pessoas que não seguem um certo princípio cristão, né? Como disse o Rich Dawkins, né? O Rich Dawkins fala muito isso, que Deus é uma afirmação científica, não deve ser tratada como uma afirmação científica. Eu vou fazer o seguinte, para mim não me perder, né? Para mim não me perder, correr o risco de eu me perder, para mim não me perder, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou mudar um pouco aqui o que eu tinha planejado, né? Eu vou mudar aqui um pouco o que eu tinha planejado, né? Vou mudar um pouco aqui o que eu tinha planejado, porque acho que eu gastei um pouco de tempo demais nessa introdução. Para mim não ficar uma coisa muito assim, que eu quero apresentar para vocês um conjunto de slides, né, que eu preparei, né? Conjunto de slides que eu quero apresentar para vocês e compartilhar a tela com vocês, né? Eu preparei para vocês um conjunto de slides, né? Eu queria muito compartilhar esse conjunto de slides com vocês, né? Queria muito compartilhar esse conjunto de slides com vocês, porque eu não quero correr o risco de não ter essa oportunidade de falar esses slides para vocês, né? Um momento, deixa eu... Então, então a pergunta, então, né? A pergunta que se sempre... Então, né? A pergunta que eu estou fazendo, em geral, é a seguinte pergunta. Seria a Bíblia um livro científico? A resposta direta e seca é não. A Bíblia não é um livro científico. Mas a pergunta é por que eu estou me incomodando em fazer um livro sobre o assunto? Por que eu estou me incomodando em gravar uma live sobre o assunto? É porque, como eu comento no prefácio, existem duas realidades.
existe a realidade americana, existe a realidade brasileira. Aí você pode se perguntar, mas o que eu tenho a ver com a realidade americana? Para quem não percebeu, o bolsonarismo é um movimento americano, é o trumpismo brasileiro. E para quem não percebeu, eu tenho acompanhado, que eu tenho 3 livros, eu tenho esse meu quarto livro no assunto. Quando você compara as discussões americanas e compara as discussões brasileiras, é a mesma coisa. A questão do PL do estuprador, de uma jovem ser obrigada a manter o filho da gravidez porque é vontade de Deus, porque Deus não quer que a criança seja tirada. Isso é tudo, é tanto que se você pega os memes em inglês e você traduz para português, você pega as piadas em inglês que eles fazem contra os evangélicos ou contra Donald Trump, é a mesma coisa em português. Então, sim, se você lembrar o Flávio Bolsonaro, o Bolsonaro, todos eles tinham muito contato com os americanos, com o Trump. Até o guru do Donald Trump era o mesmo guru do Bolsonaro. Então, assim, existe uma similaridade enorme entre, quando você fala de evangélicos, o Brasil você pode pensar que os evangélicos no Brasil é um canal, é uma linha direta, é um canal direto com os americanos, né? Se os americanos quiserem controlar o Brasil, é através dos evangélicos brasileiros, né? Eles fazem exatamente o que os americanos de lá fazem. Então, toda discussão que eu vejo, né, toda discussão que eu tenho, então toda discussão que eu tenho visto em inglês, né, que eu tenho visto, ou chegaram no Brasil ou vai chegar. Então, eu não sei como está no Brasil essa questão da Bíblia ser tratada como livro científico. Eu sei que o Brasil tem um péssimo sistema educacional, né? Eu sei que no Brasil ainda tem uma dificuldade enorme de separar religião de Estado. O Brasil ainda não superou isso, o Brasil ainda tem muita dificuldade, a gente ainda tem uma presença muito forte dos evangélicos no Congresso. Nós temos o caso do PL do estuprador, que foi passado em segundos, né? É difícil. A questão da reforma tributária, que é algo muito importante para o Brasil, né? Demorou 30 anos para passar a reforma tributária. O PL do estuprador, ele foi passado em segundos. Isso mostra, eu comento isso nos meus livros, o poder dos evangélicos no Brasil. Então, gostando ou não, a Damares, por exemplo, falou isso uma vez, que a ciência ficou na mão do cientista por muito tempo, né? Então, assim, você vê, às vezes eu converso às vezes com um cristão, eu converso às vezes, é como se estivesse em outro mundo. Eles não admitem, por exemplo, que a Igreja Católica, o catolicismo, ele odeia gays, LGBTQI+. Ele sempre conversa, é como se estivesse falando com uma pessoa, às vezes comenta os problemas que estão acontecendo em geral. Eu comento nos livros, é como se eles não soubessem de nada. Então, eu não sei se a pessoa ignora propositalmente ou se a pessoa realmente não tem nenhum conhecimento do que está acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil, ou se a pessoa faz vista grossa mesmo. Mas você nunca consegue, às vezes, conversar com um cristão, pelo menos eu não ter tido essa experiência, e dele realmente admitir o que está acontecendo, né? Ele admitir, por exemplo, que a igreja não gosta de gay, que a igreja também não faz vista grossa, eles não gostam, ou fazem vista grossa, né? O período nazista de Hitler foi feito assim, algumas pessoas ativas e as pessoas fizeram vista grossa. Então, muitas vezes, quando uma coisa está errada e ninguém faz nada, é uma forma de cúmplice, né? Eu acho que a Bíblia até fala de algo disso, quando você faz vista grossa com alguma coisa que está errada, que é a perseguição direta e indireta de homossexuais. O Brasil já é um país que mais mata homossexuais e LGBTQI+. Então, quando você tem essa população fragilizada, atacada, agredida por pastores, aí outros grupos religiosos não fazem nada, porque pertence à mesma panelinha ali, que é o cristianismo. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Então, então, assim, a resposta direta é que a Bíblia não é um livro científico. E se isso ainda não chegou no Brasil, mas eu acho que já chegou, mas está mais camuflado como racismo, né? O racismo no Brasil é camuflado, né? A gente finge, né? A gente fica falando que a gente fica fingindo que todo mundo é igual, a gente fala que todo mundo é igual, mas não é. A gente sabe que não é, né? A gente sabe que a polícia prende mais preto do que branco. A polícia, quando pega um cara com maconha, se for pobre, ele é traficante. Se for rico, ele é usuário. E a pena é diferente, né? Que a pena para traficante é prisão. A pena para usuário é só uma cesta básica ou fazer. Então, assim, é óbvio que a polícia é racista. Então, no caso do Brasil, eu acho que no Brasil é difícil você separar o que é um péssimo sistema educacional do Brasil, principalmente as escolas públicas, né, são péssimas, né? As universidades são excelentes, mas as escolas públicas de ensino médio e fundamental são péssimas. Então, às vezes é difícil você separar o que é um péssimo sistema educacional, professores mal preparados, do que é a interferência da igreja, né? Igreja católica, igreja evangélica. Então, às vezes é difícil a gente separar o que é um, o que é outro, né? Mas, independentemente
se o Brasil é um problema do sistema educacional, a gente tem que começar a pensar para evitar que em algum ponto essa briga nos Estados Unidos vai vir para o Brasil. Se já não tiver aqui, né? Já não estiver enfiado aqui. Então, assim, tem no livro eu comento eu uso muito meme na internet, né? Meme. Então tem essa, deixa eu ver se dá para pegar um ponteiro aqui, né? Caneta, ponteiro, né? Deixa eu pegar aqui um ponteiro. Tá vendo? Então, aí, o que acontece? Essa aqui é uma piada eu participo de muitos grupos de Facebook, eu tenho meus grupos de Facebook, né? Eu já criei, né? E uma coisa que eu coloquei no livro que vai ser lançado agora é a questão da Arca de Noé, né? E tem um truque que alguns religiosos estão usando, que eles usam a palavra kind, né? Kind, traduzindo em português, seria tipo, né? Tipo. Então, o que acontece? A briga é o seguinte, que se você pegar mais acho que é 2 milhões, 200 milhões de espécies diferentes no mundo atualmente, lembrando que, muito possivelmente, havia muito mais espécies no passado, que a presença humana tem tornado cada vez maior a presença humana tem tornado cada vez maior o número de extinção, né? Então, cada vez mais espécies estão sendo extintas. Então, se hoje tem 200 milhões de espécies, muito possivelmente existiu muito mais espécies no passado, há 2.000 anos atrás. Inclusive no Brasil, depois do processo de colonização, 500 anos de colonização, muitas espécies foram extintas, né? Muitas espécies você já não encontra mais. Então, se você for considerar que, na época de Noé, a história é mais ou menos assim, fazendo um resumo, né, de acordo com a Bíblia. Não existe um consenso. Não existe um consenso de qual é a idade do mundo de acordo com a Bíblia. Então, você tem variações, mas uma versão que eu encontrei, que é muito usada na internet, é que o mundo foi criado há 4.000 anos atrás, né? Novamente, esses números são estimativos, ninguém tem consenso, e que supostamente o dilúvio aconteceu 2.000 anos depois da criação do mundo. Então, isso quer dizer o seguinte, que desde o dilúvio até o momento atual foram 2.000 anos. Então, se existem 2.000 espécies atualmente, e assumindo que existissem 2.000 espécies na época, isso é virtualmente impossível que Noé tenha pegado 2 tipos de cada espécie e colocado no barquinho dele e ter carregado para se salvar os judeus, né? Então, aí o que acontece? Alguns teístas, né, ou alguns religiosos, eles falam o seguinte, mas não era espécie, era o tipo, né? Isso é para tentar justificar que o número de espécies de um casal de cada espécie era menor. Como eu comento no livro que vai ser lançado agora, que vai ser lançado, essa teoria tem 2 problemas, né? Tem vários problemas, mas você pode identificar basicamente 2 problemas, né? O primeiro problema é o seguinte, que se eu falo para você que uma coisa é espécie ou uma coisa é família, porque na biologia a gente tem espécie, a gente tem subespécies, né? E a gente tem família, depois a gente tem também grupos, né? Então a biologia classifica subespécies, espécies, famílias ou até mesmo grupos, né? Esse tipo que eles falam, né, que é kind em inglês, que eles usam muito em inglês, eu não sei o que é isso, né? O que seria isso? Mas vamos supor que fosse um grupo de animais, né? Vamos supor que fosse, por exemplo, eles salvaram um grupo de gatos, né? De gatos e um grupo de tigres, né? Estou chutando aqui, né? Aí você no final o número é menor e cabe dentro da Arca de Noé, né? Vamos supor. O problema com essa teoria é que a evolução não funciona assim, né? A teoria da evolução, né? Existe um mal entendido, né? Quando você conversa com religiosos, né? Existe um mal entendido, né? Existe um mal entendido quando você fala com religiosos, né? Sobre como que é a teoria da evolução. Muitos religiosos não entendem o que é a teoria da evolução e eles acham, por exemplo, que a evolução é linear, né? Que as espécies vão evoluindo assim, ó, né? De forma linear, né? De forma linear, sendo que o correto é que é em forma de árvore, né? Eles vão ramificando. Outros acham que você consegue voltar, né? Que, por exemplo, se você pega um casal de tigres, né? Você pega, por exemplo, um casal de tigres, né? Um casal de tigres. Então, aí todos os outros foram extintos. Então, como que esse tigre voltou a ser um leão, né? Isso é impossível. Então, se você diz que não eram espécies, eram tipos para diminuir o número que você salva, a evolução não permite que você transforme gato em jacaré, por exemplo, ou gato em tigre, ou gato em outro tipo de gato, né? Tem vários tipos de espécies de gato.
Então, o fato de você dizer que não são espécies, são tipos, né? Para diminuir o número que você colocaria na arca, isso não diminui. Isso, na verdade, diminui o número de casal, mas impossibilita, porque em 2000 anos, desde que aconteceu a suposta Arca de Noé, isso é virtualmente impossível. Né? Isso é impossível por quê? Se você pega a espécie humana não mudou basicamente nada em 2000 anos. Então não há nenhuma justificativa você dizer que em 2000 anos as outras espécies mudaram, né? Eu tinha poucas espécies na Arca de Noé e milagrosamente houve aquela diversidade. Não funciona assim, né? O processo de evolução ele é um processo lento, gradual e leva bilhões de anos para ocorrer esse processo, né? Então, essa teoria da Arca de Noé, de que você não tinha espécies, de que você tinha tipos, ela é totalmente não científica, né? Então, assim, no livro eu dou mais explicações para você, no livro eu vou explicando, porque livro é um processo lento, né? Você vai escrevendo, reescrevendo, escrevendo, reescrevendo. Então, eu sou um pouco mais organizado no livro. Então, são muitas coisas, são muitas coisinhas, porque a Bíblia, na verdade, os religiosos, eles tendem a fazer afirmações sem muito detalhes, né? Por exemplo, eles falam de tipo, né? Mas eles nunca explicam o que são esses tipos, né? Religião é muito assim, de você ficar fazendo definições, de ficar falando coisas abstratas, mas você não consegue definir, né, o que é basicamente, né? Então, aqui eu vou fazer para vocês uma piada que eu coloquei no livro, né? Essa piada não é minha, eu não inventei isso, né? Essa piada ela existe na internet, eu somente adaptei a piada para o contexto, né? A piada chama o Deus de Eric, né? Deus Eric, né? O objetivo dessa piada é fazer geralmente quando a gente está na internet, a gente está discutindo com religiosos, a gente quer tentar evitar que o religioso fique o tempo inteiro batendo na mesma tecla, repetindo a mesma coisa, fazendo a mesma argumentação. Aí, às vezes, o que a gente faz? Às vezes a gente cria uma abstração para ver se a gente consegue sair um pouco daquela coisa meio chata de ficar discutindo. Aí, quando você chega no ponto que a discussão fica circular, você não consegue mais andar para os amigos. Então, eles criaram uma piada que eu gostei muito, que é o Deus Eric, né? O que é o Deus Eric? O Deus Eric é um Deus que existe no universo, né? Só que esse Deus, o que ele faz? A única função dele é comer outros deuses, né? Ele não existe para nada, ele é totalmente inútil, ele não faz nada, ele não tem nenhuma função. Porque uma vez eu estava conversando uma vez uma pessoa, né, respondeu, isso é em inglês, né, não é em português, mas uma pessoa respondeu essa provocação do Deus Eric que eu fiz, né? A provocação não é minha, mas eu uso muito essa provocação, né? Aí a pessoa me fez um conjunto de perguntas que eu respondo no livro, né? No livro eu tenho esse diálogo com essa pessoa online, traduzido em português, né? Traduzido em português. Mas a pessoa pergunta assim, mas esse Eric, como que o Eric explica o universo, né? Como que Eric criou o universo? Como eu expliquei para a pessoa, o Eric não criou o universo, né? O Deus Eric, ele não exige que você idolatre ele, o Deus Eric não exige que você faça nada, o Deus Eric não liga para humanos, o Deus Eric não pede que você reza para ele. Então, o Deus Eric é um Deus simples, né? Ele é um Deus que só tem uma função. A única função do Deus Eric é matar todos os deuses, né? Então, ele mata todos os deuses, né? Ele mata os deuses e vai dormir. Ele quer dizer o seguinte, que o Deus Eric já comeu Jeová, né? Jeová, Yahu, Shauá, sei lá, chama do jeito que você quiser, né? Que é o Deus de Abraão, que é o Deus da Bíblia, né? Tem vários nomes, Yahu, Jeová e por aí vai, né? Então, vamos chamar ele de Jeová aqui. Então, o meu Deus Eric criou, ele já comeu Jeová, né? Então, a função dela é essa. Então, a pessoa tem duas opções, né? Para resolver esse paradoxo, né, do Deus de Eric, né? A pessoa pode dizer, provar para mim que Eric não existe, né? Que Deus Eric é uma farsa, ou a pessoa tem que aceitar que o Deus Eric já comeu o Jeová, né? O que acontece? Na verdade, essa brincadeira, essa provocação do Deus Eric, ela é uma forma abstrata de você tentar conversar com um cristão, explicar para ele o seguinte, que o Deus de Abraão não é o único Deus. Não é o único Deus que existe agora, não é o único Deus que existiu antes, existiram mais de 5 mil, quase 5 mil deuses diferentes, né? Isso inclui
deuses que não existem mais, como, ou seja, que ninguém idolatra mais. Na época que o cristianismo estava crescendo, né, que aparece na Bíblia, o julgamento do cristão que aparece na Bíblia com Pedro, julgamento de Steve, né, que é Esteve, né, acho que é Steve em inglês, mas Esteve, acho que é Esteve, não sei, acho que é Esteve em português, mas todo aquele julgamento que aparece na Bíblia lá, aquilo aconteceu em um período, né, que existiam outros deuses, né? Existia deuses como Thor, Zeus, Apolo. Então, hoje em dia nós temos basicamente dois deuses que são largamente conhecidos. São dois deuses de Abraão, né? Que é o Deus católico, né? Ou seja, o Deus cristão e o Deus Alá, né? Mas as duas religiões vieram da mesma base. Só que muitas vezes esses deuses eles se contradizem, né? Porque o Jeová diz que a gente chama de Deus dos atributos, né? O Jeová ele é onipotente, onisciente e benevolente. Né? Então, tecnicamente, é o Deus mais poderoso. Então, tecnicamente, você cria um outro Deus, né? Que é o Deus Eric, cuja função é comer esse Deus, né? Deus de Jeová. Do ponto de vista lógico, você tem que provar que esse Deus não existe, né? O segundo Deus. Isso vale para o caso exatamente de o Alá, né? Como que o cristão ele prova que Alá não existe, ou que Alá é mentiroso, ou que Alá é uma coisa criada pelo islamismo. Eles não conseguem. Né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre o inferno, né? Eu falei, mas como você explica o inferno do islamismo, né? E a pessoa, o máximo que a pessoa conseguia dizer é que o inferno do islamismo é errado e o nosso que é certo, né? Aí eu expliquei para a pessoa o seguinte, que o inferno não foi criado pelo cristianismo, né? O inferno, na verdade, a ideia de inferno, ela é um conceito do judaísmo, né? E o judaísmo, né? E o judaísmo, muito possivelmente, né? O judaísmo, muito possivelmente, pegou essa ideia de inferno de outras culturas, né? Eu não lembro exatamente, mas tem uma palestra muito boa, né? Acho que é o Richard Carey, né? Ele tem várias palestras no YouTube, né? Todas em inglês, eu faço referência no meu livro, né? Mas ele comenta que o cristianismo, né? Que é o cristianismo e o judaísmo, ele dá um nome, tem uma religião específica, me fugiu o nome agora, que é de onde que veio o cristianismo, né? E essa ideia, até a ideia de Deus, né? Se você pega, tem uma palestra muito boa do professor Barros Filho, né? Que ele faz um resumão de Deus, né? Como que Deus na humanidade surgiu, né? E você vai vendo que a sequência de Deus, né? Que Deus já foi um abismo, né? Deus já foi Gaia, Deus já foi vários tipos de Deus diferentes, mas se você olhar a evolução de Deus, né, do conceito de Deus na humanidade, ele bate com o Deus de Abraão, né? Porque assim, o processo foi de religiões basicamente dissipadas, com Deus meio bizarro, meio dissipado, e juntaram em torno de Deus politeísta, que seriam os deuses gregos, aí em algum momento o cristianismo ganhou força e fez com que todos esses deuses desaparecessem e ficasse o Deus de Abraão. Só que se você observa os santos, né, o cristianismo tem muitos santos, coisa e tal. Esses santos são basicamente os deuses gregos, né? Você pega cada santo, ele tem o poder de fazer alguma coisa, né? Tem Maria não sei de quê, Maria não sei de quê. Aí o Leandro Carnal até brinca, né, que às vezes a pessoa reza pro Deus errado, né? E você vai e devolve a oração, porque está rezando pro Deus, desculpa, rezando pro santo errado, né? Na verdade, os santos, se você prestar atenção, eles são os deuses gregos, né? Basicamente, o que o cristianismo fez, na minha visão, ele pegou a ideia politeísta, né? Isso é uma interpretação minha, aqui eu não estou usando outras pessoas, eu estou interpretando eu mesmo. A impressão que me passa é que ele pegou os deuses politeístas, né? Da Grécia Antiga, lembrando que os cristãos estavam na Grécia Antiga, foram acusados de colocar fogo em Roma, muita gente que eles colocaram fogo em Roma, então eles foram acusados de colocar fogo em Roma por Nero. Então eles tinham contato com esses deuses, né, com essa religiões gregas que eram politeístas. Então, muito provavelmente, eles devem ter pegado essa ideia. Lembrando que a ideia de santo, né, até onde eu sei entendi bem a história, elas foram surgindo depois. Né? Todos esses santos do cristianismo, né, o cristianismo até fazia, acho que o cristianismo ele transforma em santo, né? Por exemplo, Santo Agostinho. Então, muitos desses santos foram surgindo durante o tempo, né? Eles foram surgindo. Então, a impressão que passa é que eles pegaram esse Deus politeísta e fizeram um Deus todo-poderoso. Mas o Deus, o santo, na verdade, né, todos aqueles santos, basicamente são as religiões politeístas, né, na forma como eu interpreto. Né? Lembrando que essa é uma interpretação minha.
Então, o Deus Eric, né, que é uma brincadeira que a gente faz nas redes sociais, ele, na verdade, é uma provocação, é um convite para que o cristão, em geral, né, o cristianismo, o cristão em geral, ele perceba que o conceito de Deus ele não é específico do cristianismo. Né? Porque se você se você está disposto a assumir, que você conversar com vários cristãos, né, eles sempre dão a mesma resposta, eles sempre falam que eles nunca conseguem justificar por que o Deus deles é o correto. Né? Porque imagina da seguinte forma, né? Você tem, você tem pessoas no mundo inteiro, pessoas nascem em vários países, todas as pessoas nascem no país correto com a religião correta, pelo menos em teoria, né? Então até o Rich Dawkins brinca, né? Não, o Rich Dawkins, não, na verdade é uma piada da internet também, de que Deus é muito gentil, né? Que ele faz com que você nascesse exatamente do lado do Deus certo, né? Porque não importa em qual religião você nasce. Por exemplo, se você nasceu no Brasil, eu sou cristão, mas se você nascesse, por exemplo, na Índia, ou se você nascesse na Grécia Antiga, você estaria idolatrando um Deus totalmente diferente, né? Então, ou seja, então Deus é basicamente uma loteria geográfica, né? Então, Deus não é diferente de riqueza, Deus não é diferente de uma família boa. Por exemplo, eu nasci numa família boa, uma família tranquila, já eu nasci numa família abusiva. Então, isso é totalmente aleatório, e a gente chama de loteria geográfica, né? Que basicamente essa ideia de que você nasce de forma aleatória em uma família ruim, ou nasce em um país rico, ou se você nasce em um país mais pobre, que vai sofrer. Isso é totalmente aleatório. Então, a ideia de que o Deus de Abraão é o correto, simplesmente porque você nasceu num país cristão, ou porque você. Ou se você tivesse nascido em um país diferente, você seria totalmente diferente. Então, assim, existem inúmeras discussões, né? Que a internet está muito rica hoje em dia. O YouTube, na verdade, ele enriqueceu muito. Você vê várias angulações, várias pessoas falando de forma diferente. Por exemplo, é uma coisa que uma moça falou, eu gosto ela é uma ex-cristã, da Igreja Batista, coisa e tal. Ela comenta o seguinte, que não seria justo, né? Que um Deus que, por exemplo, eu nasci na religião católica, né? Pré-catolicismo. Aí eu idolatro o Deus católico. Mas, tecnicamente, então, quem nasceu no país islâmico vai idolatrar o Deus errado. Mas não porque ele sabe que é o Deus errado. É porque Deus colocou ele do lado errado. Então, tecnicamente, Deus está mandando para o inferno todas as pessoas que nasceram no islamismo, simplesmente porque elas nasceram na família errada, no lugar errado. Isso é uma coisa meio assim. No mínimo, se você levar isso, se você pensar isso de forma lógica, isso é no mínimo uma coisa. Isso é no mínimo uma coisa isso é, no mínimo, uma coisa sem qualquer sentido, né? Que Deus vai, supostamente uma figura justa, ele vai basicamente castigar pessoas simplesmente porque algumas pessoas nasceram na religião correta, né? Nasceram na família correta, na religião correta, e outras nasceram na família errada, na região errada, né? Isso é muito parecido com o sistema de meritocracia, né? Se você nasce numa família rica, sua chance de sucesso é maior. Se você nasce em família pobre, a sua chance de sucesso é menor. Basicamente, Deus é mais uma ferramenta de manter privilégio, né? Eu acho que existe uma relação muito forte entre meritocracia e Deus, né? A religião foi criada exatamente para manter, né, o pobre sob o controle. Então, assim, eu estou pesquisando a Bíblia, né? Eu não estou lendo a Bíblia assim de forma. Porque eu já recebi várias críticas, né? Aí uns falam assim, você tem que ler a Bíblia toda, né? Aí outros falam que você tem que ler, não pode ler pedaço. Eu sempre achei essas argumentações meio bizarras, porque acho que elas têm mais como motivo defender e interpretar. Porque, assim, eu não consigo ver nenhuma área. Suponha, por exemplo, que eu escrevi um livro, né? Eu escrevi um livro. O meu livro está cheio de erros. Né? O meu livro, por exemplo, diz que em algumas partes você pode estuprar mulheres e somente pagar um valor para a família. Outra parte diz que você pode ter um escravo, você pode espancar seu escravo, mas você não pode matar seu escravo. Outra diz o seguinte, que se, o, se você tiver um escravo e você arrumar uma esposa para ele, o escravo é seu para sempre. Então, assim, aí de repente eu digo umas coisas legais no livro. Então eu mando você ignorar todas aquelas coisas bobajadas que eu disse, e depois pede para me focar nessas coisas boas que eu disse, porque você não pode interpretar a Bíblia de forma pontual. Isso para mim é meramente um truque, né? Isso é meramente um truque. Por exemplo, a história de Noé, né? Que eu explorei bastante no livro. Porque a história, na verdade, por incrível que pareça, existem muitas pessoas que acreditam na história de Noé, inclusive engenheiros, né? Eu já conversei com 2 engenheiros, né? Que acreditam no grande dilúvio, um dos engenheiros estudou em colégios públicos, né, como federais, institutos federais. Então, assim,
Eu tenho entendo que engenharia não é cientista, né? O engenheiro ele não é cientista. Mas é uma coisa bizarra, na minha visão, que uma pessoa que passou uma grande parte da sua vida com raciocínio lógico, né? Que o engenheiro ele é treinado para pensar de forma lógica. Então, o engenheiro ele não é uma pessoa assim que um dia assim, um engenheiro não é um historiador, por exemplo, que eu acho que o historiador ele não aprende muito a trabalhar com lógica, né? Isso não é uma crítica ao historiador, mas o engenheiro ele é treinado para pensar, entendeu? Eu acho que o engenheiro ele é a última pessoa que deveria acreditar, né? E a história de Noé, por exemplo, né? Quando você vai lendo a história de Noé, né? Eu tô lendo partes, eu tô lendo pedaços da Bíblia. Eu uso inteligência artificial para me ajudar a achar as partes que eu quero, né? Eu tenho uma pergunta aí, a inteligência artificial vai lá e busca para mim e coloca o contexto, né? Como a inteligência artificial ela tem acesso a toda a internet, ela acha a passagem da Bíblia e vai achando também artigos, interpretações que foram feitas, aí eu vou conseguindo ver, né? Coisa artificial, eu consigo ver o todo. Eu não preciso ler a Bíblia pontualmente, eu vejo passagens, mas eu posso também conversar com o artificial que vai buscando, sabe, a internet inteira. Então, ela vai também me dando algumas coisas. A história de Noé é uma história extremamente bizarra, né? Por exemplo, quando fala assim, se vai lendo assim, a história é meio infantil mesmo, sabe? Por exemplo, uma pomba para ver se as águas tinham diminuído, né? Eu realmente não entendo exatamente por quê. Porque você vai pegando as histórias, né, da Bíblia, você vai vendo que as histórias elas são infantis, né? Elas são aparentemente criadas para um grupo de pessoas que não tinha capacidade cognitiva muito elevada, né? E se você pensar que o acesso à educação, ela é até no Brasil, né? No Brasil até recentemente com o Paulo Freire, ainda existia um alto nível de analfabetismo. Então, com pessoas com alto nível de analfabetismo e com uma alta capacidade, uma baixa capacidade de abstração, é compreensível que essas histórias funcionem. Esse tipo de linguajar, como fala aqui na história de Noé, funcionaria, mas se você pensar em uma pessoa com curso superior, mas só que muitas vezes, quando você vai vendo, a pessoa não é estúpida, né? Essas pessoas que acreditam na história de Noé. Mas a Bíblia, as pessoas convenceram de que a Bíblia é um livro tão sábio, mas tão sábio que você tem que ignorar todos esses sinaizinhos vermelhos, né? Para mim são sinais vermelhos. Você vai vendo as histórias da Bíblia, né? E você vai prestando atenção, tem vários sinaizinhos vermelhos, na minha opinião, são sirenas vermelhas, que esse livro não pode ser levado a sério, né? Como, por exemplo, o cara que gozou fora e foi castigado por Deus, né? Porque a Bíblia fala o seguinte, que quando o seu irmão morrer, você é obrigado a manter a linhagem do seu irmão, engravidando a esposa do seu irmão, a viúva. E o cara gozou fora, né? Coito interrompido, e o cara foi castigado por causa disso. Essas histórias fazem sentido se você pensar em um povo primitivo mesmo, sabe? Um povo assim que realmente é um povo que precisava, né? Um povo que precisava sobreviver, né? Por questões mesmo de sobrevivência, e foram criando essas leis, essas regras para manter a sobrevivência do povo, né? Então, essa história de Noé, por exemplo, essa história que a Bíblia conta, parece que são histórias criadas para manter um povo, controlar o povo, né? Só que muito possivelmente o imperador Constantino percebeu que as histórias funcionavam. E até hoje a religião é usada para fazer controle da massa, né? A religião é um controle, né? A religião é tanto que os países mais religiosos são as ex-colônias, né? Os colonizadores, que são os europeus, a maior parte dos países colonizadores não são mais religiosos. Eu morei na Itália durante 6 anos. Eu posso falar que um clima religioso na Itália basicamente não existe, apesar de ser um país do catolicismo. Não é, acho que o Brasil, acho que é um país que eu conheci que tem essa coisa forte do crente sair na rua e querer te converter. Essa coisa meio assim. Vamos lembrar que os Estados Unidos é uma ex-colônia, né? É uma ex-colônia que acabou ficando rica e fortemente é um país que é uma ex-colônia que ficou um país mais um dos países que tem maior poder militar, mas é uma ex-colônia. Os Estados Unidos é uma ex-colônia. Então, assim, se você pega todas as ex-colônias, são todas religiosas, né? Então, assim, e a religiosidade ela tende a ser muito alta nos países colonizados. Por quê? O processo de colonização foi cruel, né? Os africanos que foram trazidos para o Brasil e os índios que moravam aqui, todos foram obrigados a abandonar suas religiões. Não é que eles tinham escolha, você quer ir para o cristianismo, mas você quer manter a sua religião. Vamos respeitar a sua religião e você fica com a sua religião. Não foi assim. Inclusive, houve uma perseguição histórica que existe até hoje contra o povo negro, contra religiões de matriz africana. Até hoje você tem
pessoas que invadem, como o bolsonarismo aumentou muito quando o Bolsonaro foi eleito. Várias pessoas invadiram terreiro de Macumba, o terreiro de Ubamba. Tem muitos casos no Rio de Janeiro que eu já vi muitas entrevistas, muitas discussões que pessoas que vivem em favela, que são controladas por evangélicos, pelos traficantes evangélicos, eles são proibidos de bater o tambor, já falando, o africano falando que são proibidos de bater o tambor, eles podem manter a religiosidade africana, mas eles não podem bater o tambor. Isso é agora, não estou falando isso não aconteceu no passado. Então, assim, isso é uma coisa que está acontecendo agora. E os traficantes evangélicos são tão ousados que mandaram fechar até as igrejas católicas, né? Você vai vendo as notícias, né, que eu vou recebendo, algumas pessoas me mandam, outras eu vou achando. Os caras são tão ousados, né, que os caras já mandaram fechar até as igrejas católicas, né? E eles mantêm os Ubambas sob controle. Então, a perseguição do povo africano, das religiões indígenas, dos povos... isso é uma coisa histórica, né? Que ainda existe na lei brasileira. Então, uma coisa que eu estou explicando no livro, que essas histórias religiosas, né, que aparecem na Bíblia, que fazem afirmações científicas, são várias afirmações científicas. Então, afirmações científicas na Bíblia, elas incluem, por exemplo, afirmações sobre a criação do mundo. Jesus fala várias afirmações problemáticas, como afirmações de tamanho de fruta, de legumes, como o menor legumes. Eu vou mostrando lá várias afirmações que, assim, de cabeça lembrar é difícil, mas eu vou mostrando as afirmações. Então, então, a teoria da evolução e o criacionismo. Quais são os erros, confusões, né? Eu vou mostrar para vocês aqui Deixa eu pegar aqui para vocês uma coisa aqui, né? Que isso é baseado numa discussão com o pastor, né? Que estava conversando com ele, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui como eu uso muito inteligência artificial, né? Eu não tenho vergonha de falar. Eu uso porque muitas pessoas ainda têm muito preconceito. Eu tenho um livro, né, lançado sobre isso, onde que eu defendo o uso da inteligência artificial. Então, toda vez que eu tenho uma dúvida, né? Toda vez que eu tenho uma dúvida, eu vou aqui no artificial, né? Toda vez que eu tenho uma dúvida, eu vou aqui no artificial, ela me ajuda, ela acha para mim as informações. Eu acho isso uma mão na roda, eu faço isso também, não é somente com a Bíblia, né? Eu faço isso com, deixa eu ver se vai abrir aqui. Não abriu. Eu basicamente faço isso também com assunto científico, né? Eu não é nada específico com a Bíblia especificamente. A Bíblia é um livro chato, né? Muito, muito chato mesmo. E eu nunca tive saco, eu sempre quis ler a Bíblia, mas eu nunca tive paciência para ler, que é um livro chato pra caralho, né? As histórias são confusas, as histórias elas não se juntam, as passagens são curtas, né? As passagens são curtas, aí a Bíblia vai pulando de ponto, uma história pula para outra. Eu até acho que nenhuma pessoa deveria ler a Bíblia especialmente pessoas com baixa escolaridade. Eu acho que nenhuma pessoa deveria ler a Bíblia sem uma assistência da internet, assistência de vários. Eu não faço isso, né? Eu não leio a Bíblia sem assistência da internet. Se você não conhece, isso aqui é o ChatGPT, mas ele tá plugado no Bing, que é um buscador, então ele busca as informações na internet e vai criando os textos. Aqui é uma discussão que eu estava tendo com o pastor, né? E ele falou comigo que assim, na visão de mundo dele, a questão de Adão e Eva, né, que a Eva veio da costela de Adão, né? A Eva veio da costela de Adão e na visão dele seria uma espécie de evolução, né? Seria uma espécie de teoria de evolução na Bíblia, mas não é, né? Não é por quê? Porque a teoria da evolução, ela fala, o que é teoria da evolução? As pessoas não podem confundir teoria da evolução com movimento, né? Ou seja, quando duas coisas mudam, né? Isso não é teoria da evolução. Teoria da evolução é um movimento gradual, né? E um movimento passo a passo para chegar em um ponto. É fato que quando a teoria da evolução, devido às coisas se movimentarem, ela tem um movimento, tem um fluxo, né? Ela é dinâmica. Mas o fato de uma coisa você ter a Eva nascendo de Adão da costela e ter um processo, isso não é teoria da evolução. Porque teoria da evolução é um processo gradual
lento e de mistura genética, né? Da evolução. O que acontece, na verdade, de Adão e Eva é um processo mágico mesmo, tipo Harry Potter mesmo. Você tem lá um homem, você arranca a costela dele e você, bum, e nasce, né? Aí fala assim, a criação do homem. No sexto dia, né, que na verdade, essas coisas aparecem no meu livro, né? Tá organizado no livro, então. No sexto dia da criação disse, façamos o homem à imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Ou seja, esse linguajar que não tira do céu, né? Que é um linguajar meio abstrato e não diz nada, assim. Aí depois, criação da mulher, no capítulo 2, Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse só, né? O que eu acho também um pouco me irrita bastante, eu comento isso nas minhas postagens do nosso grupo de Facebook, que Deus está o tempo inteiro, e tem um capítulo inteiro sobre esse capítulo de Gênesis aqui, ó, não todo, né, mas parte do capítulo de Gênesis, eu tenho um capítulo inteiro falando disso, sabe? Aí Deus está o tempo inteiro falando bom, Deus achou que era bom, então mantém, Deus achou que era ruim, pronto, manteve. O que é bizarro é que esse uso esse linguajar que Deus ele faz julgamento. O que é o seguinte, que isso principalmente não é Deus, isso é um homem que está fazendo, são pessoas que estão fazendo isso. Porque tanto que o budismo, por exemplo, não tem esse linguajar de bom e ruim, né? Eu acho assim, vamos supor que se Deus existe, ele está o tempo inteiro julgando, por exemplo, será que Deus não prestou atenção e falou que ter câncer é uma coisa ruim, né? Ter câncer é uma coisa ruim, passar fome é uma coisa ruim também. Se Deus não caiu a ficha que passar fome é ruim, né? Colocar lá tipo capítulo 10, versículo, sei lá, 15. Deus percebeu que passar fome é ruim, então o homem não passará mais fome, né? Haverá sempre alimento. Deus percebeu que morrer de câncer é ruim, então ninguém morrerá mais de câncer. Deus percebeu que ser morador de rua é ruim, então não haverá morador de rua. Então, assim, você vê que esse Deus, ele é extremamente limitado, né? Ele é limitado por quê? Porque são humanos que estão escrevendo ele, são humanos, ou seja, Deus, na verdade, é uma projeção, né, da psique humana, né? Isso, eu não estou inventando isso, né? Isso se você for em Freud, Nietzsche, esses caras, você vai ver que eles basicamente falam isso. Então, assim, então a ideia de que a criação de Adão e Eva seria uma espécie de evolução é uma falácia, porque evolução não é um movimento, evolução é um processo gradual, né? É um processo lento, né? Um processo lento. Então, eu vou continuar aqui, então. Mas lembrando, todo esse material está no livro, né? O livro está sendo escrito e, e, e o processo de escrita de um livro é um processo repetitivo, né? Você vai voltando, você vai melhorando, você vai reescrevendo, você vai melhorando, você vai buscando mais informação, você vai conversando com as pessoas. Eu gosto muito de conversar pelo WhatsApp, pelo Facebook, a gente tem vários grupos, aí você vai trazendo alguns assuntos que são mais comuns. Então, assim, é, a teoria da evolução. Então, assim, falar que Adão e Eva, a teoria da evolução, é um erro, né? É um erro conceitual e não faz qualquer sentido. Nós somos constantemente acusados de arrogância por religiosos, né? Uma das coisas mais comuns do religioso é acusar a gente de arrogância, né? Porque a gente diz que nós somos arrogantes, né? Porque supostamente inclusive eu já perdi a cabeça uma vez com a pessoa que usa esse tipo de linguajar, né? E tira do sério, porque esse tipo de linguajar eles não ajudam em nada, né? Pega uma caneta aqui. Vamos pegar esse textura aqui. Esse tipo de linguajar que chama uma pessoa de arrogante. Inclusive, tem uma palestra, né? Essa palestra em inglês, no qual a pessoa que ela organizou, né? Ela organizou nos slides quais são as acusações que acusa a gente, né? Está em inglês, né? Se eu fosse fazer um slide com as acusações que a gente recebe, uma delas é a primeira palavra que mais usa é arrogante, né? Nós somos arrogantes. Só que pensa da seguinte forma, né? Só o criacionismo, eu vou mostrar para vocês agora, só o criacionismo sozinho são 4 teorias científicas grandes, né? O criacionismo sozinho, ele engloba 4 teorias grandes. Aí você vai me dizer que não é arrogância você achar que uma pessoa, há 2 mil anos atrás, sabiam 4 teorias científicas, né? Aí eles tentam, aqui vocês ficam fazendo, né? Eles pegam as teorias e tentam encaixar dentro da Bíblia, né? Que o objetivo é dizer que essas pessoas que escreveram a Bíblia eram muito inteligentes, Jesus era uma espécie de cara muito inteligente, ou que eles tiveram inspiração em Deus, né? Só que o que eles fazem, na verdade, eles vão tentando... É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles têm alguns grupos que estão usando museus, né? Eu comento no livro,
Aí esses museus têm ossos de dinossauros. Esses ossos de dinossauros são ossos verdadeiros, né? Só que o que eles fizeram? Eles alteraram as datas dos ossos de dinossauro. Não sei por quê. Por que eles fizeram isso? Para evitar que a Bíblia fala que o mundo tem 4.000 anos por aí, né? Note que o mundo na Bíblia é o mesmo que a Terra, né? Só que a Bíblia fala que a Terra veio primeiro e o Sol veio depois, que está errado, é o oposto. No meu livro tem um capítulo inteiro sobre isso. No livro que vai ser lançado, né? Que é uma mentira, né? Só que no caso dos religiosos, o criacionismo, né, que eles usam na Bíblia, são 4 teorias científicas, teorias grandes, né? Não são teorias pequenas, né? Aí você me fala que quem é arrogante é o cientista. Aí ele fala o seguinte, que não somente eles têm um contato direto com o dono do mundo, que é Deus, como também pode pedir favor, né? Ele pode pedir favor para ajudar o vizinho, pode pedir favor para ajudar você, aí dá uma rezadinha lá. Isso para mim é muito mais arrogância do que o cientista, né? O Carl Sagan falava isso, né? Quem é mais arrogante, né? O cientista que olha para o universo e fala, eu sou estúpido, eu estou disposto a aprender com o universo. Ou aquela pessoa que acha que tem um livro, esse livro tem todas as respostas, né? Isso é uma coisa, eu acho que é mais arrogante, é óbvio que é mais arrogante, é o religioso. Aí na falta de argumentação, eles chamam a gente de arrogante. Essa tabela, eu repliquei ela no livro que vai ser lançado, mas essa tabela é do volume 1, né? Tabela que é do volume 2, na verdade, no nosso livro volume 2, né? Eu tirei do volume 2. Só que eu repliquei ela no volume, desse novo volume que vai ser lançado. Como é minha tabela, eu não posso pedir, não preciso pedir permissão para ninguém, né? O bom de você usar o seu trabalho, você não pedir permissão para ninguém. Aqui eu dou uns exemplos, ó, teoria científica e versão religiosa. Então, eu acabei... Opa, vou pegar aqui. Então, teoria científica. Então, teoria científica e versão religiosa, né? A primeira delas é a teoria do Big Bang, né? Eles têm muita briga com o Big Bang, né? A briga deles com o Big Bang tem uns memes em inglês, que eu acabei esquecendo aqui, mas de colocar aqui, mas é muito engraçado. A teoria com o Big Bang que o Big Bang fala, o Big Bang não fala exatamente, novamente, está no volume 2, bem explicado, e vai ser lançado também no volume mais recente, mas com uma modificação. Então, se você tem interesse, eu sugiro que compre o volume 2 e também leia o volume que vai ser lançado. Mas a briga dele com o Big Bang é que o Big Bang não fala de onde vem a energia do Big Bang, né? A gente não sabe. A gente sabe que o Big Bang, que o universo está expandindo, mas a gente não sabe exatamente como que essa expansão começou. A gente tem especulações, tem teorias, mas a gente não sabe exatamente por quê. Então, aí, o criacionismo diz que foi, né, o criacionismo diz que foi essa figura mágica, né, essa figura mágica que, bem, haja vida, né, haja luz, bem, haja vida, e bem, haja assim, mas aí o que acontece? Aí eles não falam de onde essa figura veio, né? Essa figura mágica, ela pode surgir do nada, mas o Big Bang não pode fazer a mesma coisa, né? O Big Bang não fala que não surgiu do nada, o Big Bang fala que a gente não sabe, né? O Big Bang fala que o universo está expandindo, mas a gente não sabe de onde vem a energia, né? A gente acaba descobrindo o futuro, mas a gente não sabe. Então, assim, a diferença entre homem e mulher, né? Que também se cria no volume 2, você tem um capítulo inteiro sobre Adão e Eva, né? E no caso do criacionismo diz, né, que foi que Adão veio primeiro, a Eva veio depois, lembrando que a história de Adão e Eva era uma espécie de submissão da mulher, né? Inclusive em Samuel, 1 Samuel alguma coisa, tá tudo guardado, tá tudo organizado no livro que eu já lancei e no livro que eu vou lançar agora, ela deixa bem claro que o motivo da história ser dessa forma, do homem ser primeiro e a mulher vem depois, é porque a mulher é submissa. Toda a história bíblica, se você prestar atenção, ela tem o objetivo de ensinar alguma coisa. Então, que de ensinar alguma submissão. Uma submissão à autoridade, uma submissão a Deus, por exemplo, o cara que gozou fora, por exemplo, ensina que tem que obedecer o que Deus manda. No caso de Adão e Eva, porque a mulher tem que ser submissa ao homem. Então, toda a história bíblica é uma história de submissão à autoridade. As histórias da Bíblia sobre escravidão é submissão do escravo ao seu dono, né? Então, assim, toda a história da Bíblia é submissão, né? Ela te ensina algum tipo de submissão, de alguma humilhação. E teoria, evolução das espécies, criacionismo, né? Então,
E tem também a mais recente, né, que eu esqueci de colocar aqui, o criacionismo, mas tem também o mais recente, que é um desenho inteligente, né, que seria uma espécie de criacionismo melhorado e atualizado, coisa e tal, né? Diferença entre homem e mulher, né? Aí vem de novo, aí vem entre homem e mulher. Não, a diferença entre homem, mulher, entre homens e outras espécies, né? Aí vem criacionismo também, né? Que fala só que essa aqui é bem mais bizarra, porque no volume mais recente, eu achei um versículo da Bíblia que parece nem contradizer isso, né? Mas eu vou deixar para vocês lerem no livro, né? Aí vem estatística, né? Aí vem plano de Deus, né? Eu já vi muitas pessoas, inclusive eu tenho um capítulo inteiro sobre isso, vários capítulos no volume 2 que já foi lançado, né? Porque, por exemplo, quando alguém se cura de uma doença muito grave, eram os planos de Deus, né? Deus queria curar a pessoa. Eu estava até vendo a palestra hoje sobre isso, né? Aí, erro tipo 1, tipo 2, planos de Deus, né? O que é o erro tipo 1 e tipo 2? Quando o médico erra, isso pode ter um erro tipo 1 ou tipo 2, mas aí a pessoa diz que foi Deus, né? Que interferiu, que fez a pessoa curar, ou que quando o médico faz um diagnóstico, esse diagnóstico diz que a pessoa vai morrer em 6 meses, a pessoa vive 10 anos, por exemplo, ou vive até os 80 anos, foi Deus. Não foi. É que o médico erra, né? Chama erro tipo 1 e erro tipo 2. Aquecimento global, aí vem intervenção divina, muitos associam os desastres ambientais, porque a Bíblia é cheia disso, dessa narrativa de furacões, desculpe, não, como se diz, não furacões, terremotos e fogos, aí diz que é Deus, sei que lá. Isso está tudo assim, no Velho Testamento, Novo Testamento, né? Doença sem cura, aí Deus é lacuna, né? Porque toda vez que tem por exemplo, toda vez que tem uma doença sem cura, que é a lacuna de ignorância humana, né? Esse Deus lacuna é um conceito inventado por um evangélico para criticar os evangélicos. Está no volume 2, eu explico com mais detalhe essa teoria do Deus da lacuna. Então, existe uma confusão grande que a Bíblia é um livro que faz afirmações científicas, né? Eu comento isso no prefácio, eu explico no prefácio. Como eu comento no prefácio do livro que vai ser lançado agora, nós temos uma somatória ali que faz a Bíblia ser um livro científico, mas que não é um livro científico. O primeiro é o nosso sistema educacional, que ele é péssimo. O nosso sistema educacional ele não ensina a pessoa a pensar de forma crítica, né? Ele é um sistema focado em pandemia. Então, ele não ensina a pessoa a se diferenciar o que é uma afirmação científica do que é uma afirmação falaciosa. A Bíblia é uma afirmação falaciosa, né? A Bíblia, ela afirma várias coisas, né? Ela afirma, eu vou colocando alguns exemplos, né? Então, o criacionismo é um exemplo, né? Quando eu fui impedido de falar de Darwin nas escolas, né, na escola onde eu estudei, a pessoa disse que a escola é um estado laico, né? Isso é porque as pessoas estão confundindo Darwin com religião. Darwin não é religião, né? Darwin é uma teoria científica, uma teoria largamente comprovada, é uma teoria que é muito respeitada. Então, tentar dizer que Darwin é uma teoria, é uma religião, ou que seja, é um erro muito, muito grave, né? Então, por exemplo, o criacionismo coloca a pessoa em um erro eterno. Como, por exemplo, o mais famoso é João 20:29, né? Uma vez uma pessoa, já vi várias pessoas citando João 20:29, né? Resumindo a história, Tomé veio para Jesus e pediu evidências, né? Só que Jesus já havia dado evidências para outro discípulo, né? Só que Tomé foi lá, curioso, e quis ver, que ele mesmo vê, né? Só que Deus dá-lhe uma patada, né? Porque bem-aventurado é aquele que crê sem evidência, né? O que João 29 faz, e outras passagens da Bíblia, é incentivar você acreditar sem evidências, né? A Bíblia tem várias passagens que você é incentivado a não ter evidência. Inclusive a palavra evidência, curiosamente, é usada na Bíblia, né? Inclusive é usada, a fé, a Bíblia vai definir de várias formas como a fé é acreditar sem evidências, né? Que aí vai incentivando você a não buscar, por exemplo, a prova de alguma coisa, ou acreditar, por exemplo, que um homem nasceu, que um homem ressuscitou depois de ser morto, e quando alguém vai lá perguntar a evidência, a pessoa leva uma vaquetada no pé do ouvido. Isso é um ciclo de negação. E o crente, o religioso, em geral, o cristão em geral, ele é muito bom em negação, né? É tanto que quando uma pessoa, mesmo as pessoas mais inteligentes, quando são cristãos, você vê que ela, quando chega em assuntos bíblicos, ela passa a acreditar em Arca de Noé, ela passa a acreditar em criacionismo. E por quê? Porque uma vez que ela acredita que aquele livro é divino, ela passa a pensar que a Bíblia não é um livro científico, que ela é um livro que faz afirmações que são científicas, mas não é científico. Eu sempre achei muito confuso falar com cristão, porque se você perguntar para ele, livro é um livro científico, geralmente eles falam que não.
Mas a Bíblia faz afirmações científicas. O criacionismo é Deus é uma hipótese científica. O criacionismo uma ciência primitiva, né? É uma ciência bastante primitiva. Então, a Bíblia é um livro científico, mas arcaico. Então, o método científico que estou tentando espalhar nessa série, a minha série chama Ciência para o Não Cientista, é algo crucial para ver isso, mas que não me parece estar sendo ensinado ao público. Né? O motivo da minha série Ciência para o Não Cientista é trazer o pensamento científico para um público leigo. E a oportunidade que eu vi na Bíblia é que eu vejo que a Bíblia faz várias afirmações científicas. Eu acho que muitas pessoas não têm habilidade. Eu acho que na língua inglesa, tem muitos livros publicados, bons. Inclusive, eu leio muitos livros em inglês e vejo muitos falar inglês. Só que na língua portuguesa, acho que não existem muitas pessoas ou muitos. O Brasil não tem muitos ateus famosos, né? Acho que os ateus mais famosos que nós temos acho que os ateus Acho que os ateus mais famosos que nós temos em português é Leandro Carnal, é o Cortella, mas eles não são os ateus assim, que chamam atenção. Não, assim, não como os ateus, por exemplo, americanos ou os ateus britânicos, né, que você tem uma visibilidade muito forte, né? Então, sim, eu acho que a gente precisa de ter mais pessoas. O Brasil só tem 1% de ateu, né? A nossa cultura ateísta é muito primitiva ainda, né? E a gente precisa acordar, porque como eu mostrei no volume 2, os países mais ateus são os países mais desenvolvidos. Né? Você consegue mostrar, usando coeficiente de correlação, que os países com menor número de crentes são os países mais desenvolvidos. Então, se o Brasil quiser ser um país desenvolvido, ele terá que livrar do cristianismo. Né? Não existe nenhum país desenvolvido com IDH alto, com baixo índice de criminalidade, países justos, que são religiosos. Não existe. Você não... mas alguém tudo, e os americanos? Mas os americanos, primeiro que são uma ex-colônia, né? Os americanos são exceção em tudo. Mas o nível de ateísmo nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil. Até a cultura ateísta americana é muito mais desenvolvida do que a nossa. Então, usar os Estados Unidos como comparação é bizarro, não funciona. Então, a teoria da evolução usa o método indutivo, né? Ou seja, desculpa, aqui um erro aqui, ó. Da observação, criou-se a teoria. Só que a teoria já foi comprovada inúmeras vezes, né? A teoria da gravidade, ela usa o método dedutivo, né? Que ela vai... Newton, né? A história de que Newton estava debaixo da árvore, ele caiu a maçã na cabeça dele. Aqui foram observações que vinham sendo feitas por vários físicos, né? Como Capra, Copérnicos, esses fizeram observações. Então, Newton caiu a sacada para Newton que poderia unir todas as teorias em uma única teoria. Só que até hoje a teoria da gravidade ainda é uma teoria controversa. Por exemplo, tem os gravitons, né? Os gravitons é para tentar explicar como que a teoria da gravidade funciona. Aí depois vem a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, para poder explicar a teoria da gravidade. Então, a teoria da gravidade ainda é uma teoria polêmica. Já a teoria da evolução de Charles Darwin é uma teoria basicamente comprovada. Então, se você fosse implicar e ter birra, a birra tinha que ser com Newton e Galileu, não deveria ser com Darwin, né? Então, a fé seria algo superior, né? Eu vejo assim, no volume 2 eu falo sobre isso, né? Às vezes na Gruta da Lapa, onde que eu moro, as pessoas viam uma santa numa espécie de imagem na pedra, e quem não via, a pessoa meio que olhava assim como se a pessoa fosse inferior, né? A gente construiu essa ideia, nós construímos essa ideia bizarra de que a fé é uma espécie de superioridade, né? Quem tem fé é uma pessoa superior. A gente elege políticos porque eles são pessoas de fé. A gente gosta de pessoas porque são pessoas de fé, né? Temente a Deus. Só que isso não faz nenhum sentido, né? Na cultura popular, mais vale um sujeito abobado, né? Um meia-boca, um boca aberta, né? Que tem fé, do que uma pessoa inteligente, mas que não tem fé, né? Que é o ateu, né? Teve uma pesquisa que foi feita no Brasil que de todas as pessoas que mal representadas na política, o ateu está na última posição. Se eu não me engano, só 10% votariam ateu, né? Se não me fala a memória. De cada 10 pessoas, somente uma votaria um ateu declarado, né? O que é uma coisa totalmente bizarra, né? Não tem pé na cabeça. Então, por que a Bíblia é um livro científico? Não é um livro científico? Porque a Bíblia não responde a evidências, né? Se eu fizer, é tanto que os religiosos ficam bravos, eles não gostam quando a gente fala que a gente está estudando a Bíblia, ou a gente está estudando que Jesus existiu ou não existiu. Então, tudo na Bíblia são questões de fé. E fé, por definição, não é científico. Fé, por definição, João 29,
cita o que você quiser. Todas essas passagens, elas valorizam a fé acima da evidência. Então, qualquer coisa que não tem evidência não é científico. Então, o criacionismo não é científico, a existência de Jesus não é científico, nós não temos como provar se Jesus existiu, a existência de Deus não é científico, mas quando eu digo não científico, é dizer o seguinte, que isso é uma coisa pessoal, isso é uma coisa da pessoa, isso não deve ser ensinado nas escolas, isso não deve ser ensinado para as pessoas de forma como se fosse verdade, né? A pessoa os cristãos geralmente não gostam, em geral, que você fala que Deus não existe, eles querem que Deus existe, mas se você quer que ele existe, então prove, né? Então, se você quer, porque Deus é uma hipótese científica, né? Se você quer que ele existe, prove que ele existe. Não fica irritado quando alguém fala que ele não existe, né? Então, as profecias bíblicas do fim do mundo já erraram muitas vezes, né? Os testemunhos de Jeová mesmo tem listas, sites, que você vai vendo as inúmeras datas que eles já fizeram para a profecia do mundo. Inclusive, tem pensadores que falam que Jesus falhou, né? Porque Jesus deveria ter juntado o reino de Israel enquanto ele estava vivo. Aí depois, outros interpretam que ele deveria ter feito isso entre 20 a 30 anos depois da sua morte, mas já por 2.000 anos ele nunca voltou. Então, assim, você vai vendo, tem várias pessoas que vão fazendo palestras, vão mostrando que as profecias bíblicas falharam todas, né? Tem uma profecia que fala que uma ilha específica ia ficar inabitável, que ia ocorrer uma guerra naquela ilha, e a ilha ia ficar inabitável, e a ilha nunca mais ia prosperar, sendo que é o oposto, a ilha nunca ficou inabitável, a ilha é totalmente próspera. Então, assim, você vai vendo, os teóricos, os estudiosos vão mostrando que a Bíblia errou em todas as coisas, né? Cada centímetro a Bíblia errou, né? O povo de Israel, se você pega, por exemplo, Israel, é um pedacinho pequeno, mas aí a Bíblia fala de um povo grande que ia dominar o povo persa, que ia dominar os gregos. Quem dominou os gregos na época foi o povo persa que fez isso. Então, você pegar o Irã, é muito maior do que Israel, se não me fala a memória, mas o povo persa ele é muito maior do que o povo de Deus, que seja o povo de Israel. Então, assim, a Bíblia é um livro de exageros, né? São exageros do povo. É um livro que não faz nenhum sentido, né? Se você prestar atenção nas evidências históricas, nas profecias que foram feitas, nas profecias que falharam. Então, assim, no caso do fantasma, né, um fantasma em geral, temos a máxima. Não podemos provar uma negativa. Muitos cristãos em inglês, né, em português eu não sei, ficam irritados com isso, que isso aqui vem do Christopher Hitch, né? Christopher Hitch criou essa. Não podemos provar uma negativa, né? Que eles querem que a gente prove a existência de Deus. Não tem como provar a existência de Deus, porque ninguém nunca provou que ele existiu, né? Não tem como desprovar ou provar a existência de Deus, porque ninguém nunca provou nada. Então eles querem que nós. É muito parecido com o caso da fraude nas urnas, né? Eu falo isso no volume 1, né? Da série Ciência para Não Cientistas, né? A pessoa que fala que houve fraude nas urnas, a pessoa quer que você prove que não houve fraude. Isso é impossível. É a mesma coisa para você que você tem que provar que alguém não é um assassino. Geralmente você tem que provar que a pessoa é um assassino. Se você vê uma pessoa e você vê um corpo no chão, você não pode prender a pessoa porque você acha que ela é o assassino. Você tem que provar que ela é o assassino. Da mesma forma, você falar que houve fraude nas urnas, você tem que provar que houve fraude nas urnas. Se você falar que Deus existe, tem que provar que ele existe. Se você falar que alguém é um assassino, você tem que provar que a pessoa é um assassino. Então, com exceção da Argentina, onde que falar com cachorro é uma coisa positiva, eu acho que em nenhum país civilizado falar com cachorro é uma coisa positiva, é bizarro, é curioso que a gente escolha políticos, a gente escolha presidente, a gente escolha Bolsonaro, por exemplo, foi eleito porque supostamente era um homem de Deus, ou os pastores e coisa e tal são eleitos porque são homens de Deus. Então, se você falar que você acredita no chupa-cabra, né? É bizarro você pensar que isso é uma espécie de superioridade, de que um homem de Deus é superior comparado com um ateu. Isso é uma coisa que não faz nenhum sentido, tá? Eu acredito em sopa-cabra, então eu sou uma pessoa moralmente superior a todos, né? Então eu sou uma pessoa confiável. Não faz nenhum sentido isso. É uma bizarrice. Então, professores mostram medo em abordar o assunto que a Bíblia não tem monopólio. Como, por exemplo, a questão de Darwin, né? Quando eu fui na escola onde eu estudei, na escola estadual, os professores ficaram com medo de deixar eu falar de Darwin na escola, porque eles tinham medo que os pais iam lá buzinar na orelha deles, né? E eu acho que eles têm razão, né? Porque nos Estados Unidos a atenção está grande. No Brasil a atenção acho que está escondida, né? Ela está debaixo dos panos, né? Ela está meio assim. O Brasil sempre foi muito bom em esconder isso, né? O racismo a gente esconde, a gente fala todo mundo igual, mas todo mundo sabe que o Brasil é um país racista.
A gente sabe que o Brasil é um país machista, um país misógino, mas a gente esconde falar que todo mundo é igual, né? As eleições, a dificuldade de eleger mulheres, né? Então, a gente é um país que não consegue lidar com nossos problemas de forma pública. A gente vai escondendo, vai dizendo, não tem nada, você está exagerando. Nós aprendemos a oprimir as pessoas até de falar da própria opressão, né? E a religião é muito parecido. Então, de onde a Bíblia tirou a informação privilegiada? Eu ouço muita argumentação de que, eu não somente ouço, como eu já vi outras pessoas já falaram que houve também muita argumentação, que a Bíblia é um livro muito sábio, né? A Bíblia é um livro muito, uma sabedoria. De onde vem toda essa sabedoria? Então veio de Deus, né? Tem que ser de Deus, porque é sabedoria. A Bíblia não é um livro sábio. A Bíblia é um livro, como eu mostro, nesse novo livro que vai ser lançado em outubro, a Bíblia comete muitos erros, né? Erros bizarros, como, por exemplo, o formato da Terra, é, ou seja, por exemplo, falar que a Lua é uma espécie de lumineiro, né? Eu comento isso, lumineiro. A Lua não é um lumineiro, a Lua ela reflete a luz do Sol, né? Falar que o Sol tem uma bizarrice que falar que o Sol, que as estrelas, sei lá, que as estrelas são Sol, né? No livro eu comento melhor. Então você vai vendo esses erros, fala os pilares do mundo, né? Que a Bíblia fala que tem os pilares, que mantém os pilares do mundo. Não existem esses pilares, né? Você vai vendo assim, esses são erros mais grotescos, né? Mas você vai tendo muitos erros, tá? Então a Bíblia não é um livro sábio, é um livro idiota mesmo, né? É fato que existem algumas coisas sábias na Bíblia que as pessoas usam, mas essas informações foram pegas de outras culturas locais, né? Como as culturas gregas, o povo babilônico. Isso foi como eu comentei anteriormente na live. Muito provavelmente a Bíblia foi uma coleta de informações que os judeus estavam fazendo. Só que os judeus tentaram colocar essa ideia de Deus para obrigar as pessoas a aprenderem, né? Porque a gente sabe como é difícil educar as crianças, né? Vamos supor que você queira educar as pessoas, vai para a escola, tem toda aquela briga, eles tiveram essa sacada, mas se eu falar que foi Deus, as pessoas vão querer aprender. Então eles foram coletando essas informações, né, dos gregos, do povo babilônio. Essa é uma especulação minha, né? Eles foram coletando e colocou que tem que ser divino. A história do cara gozar fora, por exemplo, né? O cara não queria engravidar a esposa do seu irmão, né? Aí Deus castigou ele porque não queria gozar dentro, né? Porque assim, isso é para obrigar o cara a fazer isso mesmo, né? Entendeu? Pessoal, eu acho que é basicamente isso, né? Eu tenho mais coisas aqui para falar, né? Mas eu vou deixar para. Eu tenho mais coisas aqui para falar, mas eu vou deixar para uma live futura, né? Porque eu não quero manter a live muito longa, porque eu quero editar ela, eu quero cortar. Mas se vocês gostarem, vai deixando comentário, vai compartilhando. Vocês podem falar comigo no WhatsApp, podem falar comigo no grupo de Facebook, no Instagram. E eu vou preparando material para uma live futura. Mas o livro já está basicamente terminado, já tá ficando bem legal. Já tem quase 200 páginas, né? Foi uma coisa meio rápida, né? Eu gosto de religião que é fácil de criticar a religião, né? Mas já estou uns 400 páginas já. Eu achei que o livro ia ficar curto. Eu achava que o livro ia ficar, tipo, achava que ia dar umas 30 páginas, mas lá se foram quase 200 páginas, né? Porque assim, você vai criticando, só que eu vou colocando ciência, né? Eu vou colocando, o livro ficou legal, tá ficando legal, porque eu estou colocando as críticas à Bíblia, mas eu estou colocando também a versão científica. Então, é um livro para divulgação científica, né? Você vai criticando a Bíblia, mas você vai aqui, ó. Isso aqui hoje, por exemplo, eu acabei de escrever agora sobre o dilúvio, né? Só que o sapo, né? Os sapos têm respiração pela pele, né? Então o sapo ele é tipo Totaflex, né? Tipo carro, álcool e gasolina, né? O sapo ele tanto respira pelo pulmão quanto ele respira pela pele. Então, quando Deus alagou o mundo, os sapos muito possivelmente sobreviveram, né? Os crocodilos, né, por exemplo, as tartarugas, por exemplo, eles são animais que são versáteis, né? Eles são anfíbios, répteis, né, ao mesmo tempo, então eles respiram tanto na água quanto na terra. Então, eu sinto que esses animais, os peixes, por exemplo, né? Os peixes não foram castigados. Eu não sei que birra é essa que Deus tem com os animais que têm narinas, né? Que a Bíblia fala que castigou todos que tiverem narinas, né? Então, que birra é essa, né? Se a birra era com os humanos, castiga os humanos, não castiga os bichinhos inocentes, né, cara? Os bichinhos, coitadinhos dos bichinhos. Então, assim, eu vou ficar por aqui. Lembrando sempre que vocês podem comentar as lives, vocês podem comentar tudo. Eu fico muito feliz. O grupo de Facebook, o grupo de Instagram, o WhatsApp. Talvez aqui no futuro estou querendo criar. Uma pessoa me deu uma ideia de criar um grupo Telegram. Talvez eu vou criar um grupo Telegram. Mas eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou no WhatsApp. Então, abraço a todos e bons estudos.
Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.